Bom, pessoal, então, bora lá, vamos aqui revisar os conceitos, né, que nós já vimos lá no mês de janeiro, fevereiro e março, né. Na verdade, até o momento que aconteceu a pandemia, tá? Então, como matemática 1, né, como base do nosso estudo em matemática 1 lá do 9º ano, o que foi que nós vimos? Nós vimos um conceito introdutório sobre potenciação e radiação. Então, de maneira geral, vamos analisar aqui a primeira base aqui do nosso estudo. Então, nós vimos o que? O conceito de quê? De potenciação. Então, vejamos, quando eu falo em potenciação, de maneira geral, eu estou falando em uma operação matemática, tá? Que se repete várias vezes. Ah, Caio, mas como assim? Uma operação matemática, né? Você tem uma operação matemática que ela se repete várias vezes. Vamos supor, vamos pegar um exemplo aqui numérico, tá? Para começar a ideia. Caio, se eu pegar 2 elevado a 3, o que é que acontece aqui? Primeiramente, eu tenho que ter ideia do que significa a notação de quê? De potenciação. Quando eu falo em potenciação, que nem eu falei, eu tenho uma operação de matemática, né, que se repete várias vezes. Só que, como é que esse cara se repete várias vezes? Quem é que manda nesse cara aqui? Exemplo, quando eu pego essa notação matemática aqui, né? Aqui eu tenho 2 elevado o quê? A 3. Se eu tenho essa visão aqui, eu vou ter que denotar quem é o cara que representa o quê? A minha base. E o cara que representa o quê? O meu expoente. Então, quando eu tenho uma operação de quê? De potenciação, eu vou ter o quê? Eu vou ter base e eu vou ter o quê? O meu expoente. Então, quando eu junto toda essa simbologia aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho o quê? Eu tenho a notação. Eu tenho a notação para a operação de quê? De potenciação. Ah, cara, então é isso, né? Então, quando eu tenho uma potenciação, eu vou ter base e vou ter um expoente. É nesse formato, tá? Então, quando eu junto esse cara aqui, eu gero o quê? Uma potenciação. Bom, eu sei a notação. Agora, eu tenho que saber como é que funciona. Bom, quando eu vejo esse cara aqui, quem é que manda na operação? Bom, eu tenho 2 como base e eu tenho 3 como o quê? O expoente. O cara que eu vou repetir aqui é quem? É a base. Agora, a quantidade de vezes que esse cara vai se repetir depende de quem? Do meu expoente. Ah, interessante. Então, quer dizer que a operação matemática que envolve aqui é o quê? É multiplicação? É. Então, o que acontece? Você vai pegar esse 2, vai multiplicar quantas vezes? 3 vezes. Ó, 1, 2, 3. Então, de acordo com o meu expoente, eu multipliquei o quê? O 2. Ah, então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ah, beleza. Só que, Caio, eu sou um aluno do 9º ano. Então, eu não vou ficar sempre que no campo algébrico, não. Lembrando que a matemática 1, para o aluno de 9º ano, representa o quê? Conhecimento que envolve o quê? A álgebra. Ah, cara, então agora é o seguinte. Agora eu vou tentar traduzir essa operação matemática aqui de maneira geral. Então, exemplo, de maneira geral, como é que eu posso entender sempre o funcionamento de uma potenciação? Bom, vamos supor que você pegue uma letra A elevado a M. Agora sim eu estou lidando com o quê? Com o campo algébrico, né? Eu tenho 2 variáveis aqui distintas, onde esse A representa o quê? A minha base e o nosso M representa o quê? O meu expoente. Caio, eu tenho A elevado a M, só que nesse caso aqui não foi 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, não foi? Então aqui vai ser o quê? Do mesmo jeito. Só que nesse caso aqui eu já estou lidando com o quê? Com o campo algébrico. Ah, então se eu tenho 2 elevado a M, ou se eu tenho A elevado a M, isso aqui vai ser A vezes A vezes A vezes A. Como eu não sei a quantidade de vezes de A, eu vou falar que isso daqui, ó, se repete o quê? M vezes. Ah, cara, agora sim. Agora você falou o seguinte, agora você falou certo. Então agora, de maneira geral, eu tenho um entendimento de como é que funciona o quê? Uma potenciação. Ah, cara, mas beleza. Só que aqui é só uma representaçãozinha. E as propriedades de potenciação? Quais são os casos que eu posso me deparar dentro de uma expressão numérica ou expressão algébrica? É o seguinte, quando você chega no 9º ano, o professor já tem ideia que você já sabe os números, já tem ideia de números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais, números reais. Então, as situações que pode acontecer, pode ser de diversos casos. Então, exemplo, esse meu A aqui, ele é um número real e esse M também é um número real. Então, esse A pode ser uma fração, esse A pode ser um número irracional, pode ser um número decimal. O meu M pode ser negativo, pode ser o quê? Positivo. Esse M também pode ser um número fracionário. Então, eis que você tem que ter o quê? A ideia de como é que funciona as propriedades.
Só que se eu ensinar para vocês através de propriedades, vai ficar algo muito mecânico, né? Como se a matemática fosse só regrinhas. Então, mas não vamos tentar fazer isso, nós vamos tentar entender desde os princípios mais básicos, tá? Então, Caio, eu entendi um exemplo numérico e aqui eu consegui generalizar como é que funciona o quê? Uma potenciação. Beleza. Caio, mas agora vamos para os casos que pode acontecer. Ó, vejamos, ó. Pessoal, primeiro item I. Se eu pegar esse A elevado a M, beleza. Isso daqui é A vezes A vezes A vezes A, M vezes. Né? M vezes. Agora vamos pegar um caso restrito aqui, ó. Caio, vamos supor que eu pegue menos 2, agora vamos colocar, né? Se eu colocar menos 2 elevado a 3. Ah, Caio, no primeiro caso que tu falou lá, ó, a minha base era o quê? Positivo, o meu expoente também é positivo. Qual foi a modificaçãozinha aqui? A modificação foi que agora a minha base é um valor negativo. Caio, interfere no cálculo? Depende do caso. Nesse caso aqui interfere, sabe por quê? Muitas vezes o aluno ele não vai se atentar ao sinal que a base carrega. A base carrega um sinal de quê? De menos. Ah, beleza. E o meu expoente ele é o quê? Ele continua sendo o quê? Positivo. Primeiro caso é base positiva e expoente positivo. Caí, quando a minha base é negativa, aqui tem um porém. A minha base ela é negativa e ainda carrega o quê? Um parênteses. Massa, né? Caio, mas eu sei que o princípio é sempre o mesmo. Quando está memorizando, quando a base é negativa, expoente é ímpar, vai dar um valor negativo. Não memorize. Saiba como é que acontece de maneira geral. Isso aqui não acontece de toda maneira? É. E por que você não pode aplicar aqui? Aqui eu também posso aplicar. É verdade. Ah, Caio, pois vamos lá. Vamos aplicar esse conceito geral nesse exemplozinho básico aqui. Caio, você vai carregar o parênteses? Você vai carregar também o parênteses, tá? Então você vai ter o quê? Menos 2 que multiplica. Menos 2 que multiplica menos 2. Ah, Caio, mudou um pouquinho, porque agora esse cara aqui está carregando sempre o sinal de quê? De menos. E aqui, como era mais, então, né, não tem... Na verdade, carregava, né? Sinal de mais, se você for só analisar. Só que mais vezes mais também vai dar mais, né? Multiplicação de sinais iguais é sempre positivo. E o que acontece aqui, ó. Bom, eu vou fazer a multiplicação do mesmo jeito, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Só que agora a minha preocupação é com relação ao quê? Ao sinal que esse cara vai carregar. Eu vejo, Caio, que esse 2 é negativo, esse também é negativo e esse também é negativo. Ah, então eu vou fazer o quê? O jogo de sinais que eu já estudei lá no 8º e 7º ano. Menos com menos, mais com menos, menos. Olha aí. Então a modificação aqui foi o seguinte. Esse 8 ele é o quê? Positivo e esse 8 agora é o quê? Ele é negativo. Qual foi a diferença aqui? Esse cara aqui, ó, além da base ser positiva, esse cara agora carrega um sinal de quê? De menos. Caio, mas é sempre isso que acontece? Sempre, mas vamos se atentar aqui a esse caso aqui, ó. Se você pegasse menos 2 e elevasse a 4, eu fazeria a mesma operação matemática, só que agora sempre me atentando o que é? O sinal que vai cair lá no final. Porque, exemplo, ó, se você colocar assim, ó, se você colocar, isso aqui é massa, ó. Muitos alunos erram, sabe isso aqui? Não. Esse cara aqui, a anotação aqui, carrega o quê? Carrega um parênteses. E aqui já não carrega mais. Tem diferença? Tem. Exemplo, faça a conta. Vamos lá, vamos usar esse princípio aqui, ó. Nesse caso aqui, eu não vou carregar o parênteses? Vou carregar o parênteses. Então, você vai ter o quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8, 16. Beleza. Jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Menos, mais. Beleza. Esse 16 foi positivo. Beleza, é verdade. Agora olha para cá. Quando o meu parênteses está envolvido, o que acontece? Tanto o sinal como o valor, você entra para a operação. Ah, e aqui? Não. Esse menos aqui que está envolvido aqui, se ele não tiver entre parênteses, você apenas repete ele. Cai, independente do expoente, independe do expoente. Ah, agora, beleza. Então, já que você falou, só repete aqui, ó. Aí vai, 2, que multiplica 2. Lembre que é 4 vezes. 2 vezes 2. Repete o sinal de quê? De menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Olha a diferença.
Caio, mas só porque carregou um parênteses foi diferente? É, só porque a matemática ela fala, né? Se você trocar um sinal, você errou toda a operação. Então isso aqui é que aconteceu, ó. Eu apenas coloquei uma anotação de parênteses aqui e o cara no final falou o quê? Um valor o quê? Positivo. E aqui? Negativo. Ah, então quer dizer que quando esse cara carrega um parênteses, quer dizer que eu vou levar todo mundo. Exatamente. Lembrando que você vai repetir a base quantas vezes forem os expoentes. Cara, mas por que esse menos não repetiu aqui? Porque ele não está sendo carregado por ninguém. Deu para entender? Beleza, cara. Show de bola. Ficou fácil daí. Agora, cara, vejamos o seguinte, ó. Se o meu expoente ele for negativo, velho. Aqui onde os alunos têm um pouquinho mais de dificuldade, ó. Cara, até agora tá tudo bem, né? Não fiz nada. Só os critérios que você falou do uso do parênteses e quando eu tenho parênteses, né? Independente do expoente, se ele é par ou se ele é ímpar. Caio, agora o seguinte, ó. Digamos que eu pegue um expoente negativo. Vou até colocar aqui, ó. O que acontece quando eu tenho um A elevado a menos M? E aí, como é que faz? Caio aqui, foi A vezes A vezes A. Pessoal, quando você tiver uma potenciação, né? E base positiva e o expoente ele for negativo, o que é que tu faz? Você usa a operação inversa, né? Você calcula o inverso dele. Como assim? Aqui não era só A? Você inverte esse A. Agora cuidado, eu estou falando em inverso e não oposto. Caio, qual é o oposto de A? O oposto de A é menos A. Caio, qual é o inverso de A? 1 sobre A. Então quer dizer que eu vou fazer a mesma continha aqui igual a essa, só que sendo inverso? Ou seja, ó, você coloca o número 1, quando você coloca o número 1 em qualquer operação, tu já está falando que ali você calculou o quê? Ó, o seu inverso. Agora eu entendi. E faz o mesmo princípio, né? A elevado o quê? Elevado a M o quê? Positivo. Manjei, Caio. Agora deu certo, ó. Caio, quer dizer que quando eu tenho A elevado a menos 1, é só pensar que eu estou calculando o oposto, o inverso de A elevado a M positivo? Caio, exemplo, por favor, que eu não entendi muito não. Exemplifica agora. Se você tiver 3 elevado a menos 2. Caio, 3 elevado a menos 2 eu não sei. Imagine que esse 2 fosse positivo. Vou imaginar, vou colocar até como outro exemplo aqui. Caio, eu não estou sabendo fazer esse cálculo aqui não, porque quando o expoente é negativo é um pouquinho mais complicado, é verdade. Mas vejamos, tu sabe fazer quando o expoente é positivo? Sei. Bom, vamos pegar aqui, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá o quê? 9. Caio, deu 9. Caio, quer dizer que aqui vai dar menos 9? Quer dizer que aqui é 3 vezes menos 2? Não, isso aqui é o inverso. Caio, quem é o inverso de 1 sobre 9? De 9? É 1 sobre 9. Massa, né? Fácil demais. Galera, vem aqui, ó. Você pode imaginar assim também. Você pode fazer desse formato aqui, ó. Esse cara aqui, eu posso fazer assim também, ó. Caio, eu tenho 3 elevado a menos 2. Só que eu posso pegar e fazer assim, ó. Eu mando o inverso, só para tirar de tempo, e calculo 3 elevado a 2. Não é a mesma coisa? Tu não já usou 1? Quando você usa o 1, tu já está calculando o quê? O inverso. Então aqui repete, ó, tome. 3 vezes 3 vai dar o quê? Vai dar 9. Então vai dar 1 sobre 9. Manjei, Caio. Fácil demais. Quando o expoente for negativo de uma operação de potenciação, você calcula só o quê? Só o seu inverso. De boa. Manjei, Caio. Fácil demais. Então vejamos o seguinte. Agora vamos fazer algumas... Caio, é o seguinte, eu não quero já chegar em números racionais, porque senão já vou começar a usar a ideia de... Já estou unificando de potenciação e radiação. Por enquanto não é isso que nós queremos não, tá? Caio, mas eu sei o seguinte, até o momento tá fácil, né? Temos uns casos isolados aí acontecendo. Caio, mas vejamos o seguinte, quando você usa a operação, isso aqui é muito importante, viu? A operação de multiplicação de potência, de potenciação.
Ah, pera aí. Agora que eu tenho que esclarecer um pouquinho as coisas para vocês. Então quer dizer que é o seguinte, ó, o que é que eu estou falando? Exemplo, Caio, se eu pego 2 elevado a 2, eu vou multiplicar por 2 elevado a 3. Vamos lá. Em princípio, o cara pode perguntar assim, ó, reduza a uma única potência essa operação. Se ele quer que você reduza apenas a uma única potência, você vai usar aquelas regrinhas. Caio, qual é a regrinha de potenciação quando eu estou na operação de multiplicação? A regra é, repete a base, 2 e 2, então a base é 2. E agora você vai somar o quê? O expoente. Ah, eu vou somar 2 mais 3, ou seja, tu vai ter 2 mais 3. Simples demais, Caio. Já entendi. Então você vai ter 2 elevado a 5. Ou seja, entenda. A questão falou para você apenas reduzir a uma única potência. Ele não quer que você resolva. Caio, eu tinha 2 potências, usei o que eu conhecia, pronto. Fiquei apenas com única potência, né? Vamos de novo, vamos. Exemplo. Caio, eu tenho 7 elevado a 10 vezes 7 elevado a 20. Ah, Caio, com números altos eu não sei fazer não. Mesmo princípio. Você vai perguntar quem é a base. Quem é a base? A base é 7, né? Esse aqui é 7, esse aqui é 7. Bases iguais. Repete-se a base. E agora tu vai somar o quê? Os expoentes, né? 20 ou 10 mais 20 vai dar o quê? 30. Beleza, cara, já entendi. Então quer dizer que quando eu tenho uma operação de multiplicação de potenciação, você vai ver quem são o quê? Quem são as bases, tá? Se as bases forem o quê? Ó, o bizu aqui, ó. Bases iguais, você vai repetir e você vai o quê? Você vai, ó, somar os expoentes. Matou a questão, tá? E assim eu faço o quê? A redução a única base. Cara, mas é o seguinte, a operação aqui é de multiplicação. E quando a gente vai na divisão? Pessoal, a multiplicação é a operação inversa de quê? Da divisão. A divisão da multiplicação. Cara, quer dizer que se na multiplicação eu usei a operação de mais, eu somei os expoentes, eu já até sei. Quer dizer que quando for lá na divisão, eu vou subtrair os expoentes. Exatamente. Agora cuidado. Caio, então agora eu já estou craque. Eu pego 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 10, vai dar nada. Por quê? Essa base aqui é quem? 2. E essa base aqui é o quê? 3. Faz alguma coisa? Não. Só repete. Aqui não dá para reduzir a uma única potência. Daria para resolver, tá? Resolva. Aí sim, se fosse para resolver, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vezes 10, vezes 3, vezes 3. Mas não é o nosso caso agora, tá? Quando for para resolver, eu peço para resolver. Então, beleza. Então, vamos lá. Apagando aqui, ó. Quando nós vemos outro caso. Dá tempo de vocês printar a tela aí. Se vocês vão printar, vocês não escrevem muito, tá? Aluno do século XXI é muito difícil ali. Vamos lá. Agora, a ideia é o quê? É operação de divisão de potenciação. Tá, beleza. Então quer dizer que vai acontecer o seguinte, ó. Exemplo, Caio. Eu tenho 3 elevado a 3 que divide 3 elevado a 2. Bases iguais? Bases iguais. O que tu faz com a base? Repete a base. A base é 3. O que eu faço com o expoente? Eu vou subtrair. Esse, agora você faz, é o superior menos o inferior. Não vai fazer 2 menos 3 não, porque você está fazendo ao contrário. Entendi. Vai ser 3 menos 2. Tome. Olha aqui a operação de menos aqui aparecendo aqui, menino. Ó. Tome. O que eu faço agora? Repete a base. Repetir. Subtrai. 3 menos 2, 1. Fácil demais. Exemplo. Outro exemplo, né? Fixar a ideia. Então você tem assim, ó. Tu tem 7 elevado a 1 sobre 7 elevado a 0. Cara, mas todo valor elevado a 0 é 1. Não sei, mas dá pra tu fazer aqui, ó. 7, repete a base. Conferir que a base é 7, repetir. Vai ficar o quê? 1 menos 0. 7 elevado
esse cara vai ser o próprio 7 elevado a 1. Todo valor elevado a 1 é